Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ainda dentro do tempo do Natal e nesta semana da Epifania, a liturgia ela continua insistindo para que percebamos os sinais da manifestação de Deus através do amor a Deus e ao próximo. Temos ouvido isso durante esta semana, principalmente na primeira leitura, em que São João tem insistido nisso. Um Deus que se manifesta e se manifesta no amor, com amor, nos ensinando a amar a Deus e amar o próximo. Na primeira leitura de hoje, São João insiste no amor como algo fundamental, ou seja, essencial, para que estejamos em sintonia com Deus. Não dá para falar que temos uma intimidade com Deus, uma sintonia com Deus, se não vivemos entre nós o amor. Então João, durante esta semana, São João tem insistido nisso. O amor como algo essencial para que possamos estar em sintonia com Deus. O amor entrelaçado, o amor humano entrelaçado ao amor divino. Ele não desassocia o amor de Deus ao amor ao próximo. A gente ouviu isso essa semana, né? Não dá para dizer que amamos a Deus a quem não vemos e amamos o próximo a quem vemos. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. João falava para a gente esta semana sobre isso. Nós mostramos que amamos a Deus quando somos capazes de nos amarmos uns aos outros, né? Em outra passagem, Jesus no Evangelho vai dizer isso: Conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aquilo que nos identifica como discípulos de Jesus é o amor entre nós. É o próprio Jesus que disse isso: Conhecereis que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. Então a gente deve buscar fazer uma revisão de vida. Nós cantamos o hino inicial da missa, justamente dizendo isso: meu caro irmão, olha para dentro do seu coração, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver, te ensinou a amar mais. Porque a festa do Natal é a festa do amor, de um Deus que se encarna por amor a nós. É a festa da encarnação do Verbo que se faz gente, e tudo isso por amor a nós, para nos ensinar a amar também. Então nesse tempo, finalzinho do tempo do Natal, a gente é convidado a refletir: realmente, o Natal converteu o meu coração, o Natal me ajudou a amar mais as pessoas. E não é um amor de ideias, de palavras, de mensagens nas redes sociais, porque às vezes a gente acha que é isso, amor de mensagem nas redes sociais. Não, é um amor concreto. Sempre nessa semana a gente percebe isso, né? São João fala do amor de Deus, que é amor, de nós devemos viver o amor. E depois no Evangelho, Jesus mostrando como devemos viver esse amor. Sempre isso esta semana. Se você for olhar, é isso. A primeira leitura fala do amor, que Deus é amor, que devemos viver no amor, que devemos viver em Deus. E depois no Evangelho mostra como? Na concretude da vida. Não basta falar, é preciso praticar o amor, né? Então hoje, João, ele não desassocia o amor a Deus do amor ao próximo, mas mostra que quem não ama o próximo não pode amar a Deus. É sério isso para nós, porque às vezes a nossa relação é só assim, não é uma relação vertical, é só horizontal, nós e Deus. Tem uma canção do Padre Zezinho muito bonita que ele fala, né, da cruz, que tem dois riscos, um é vertical e o outro horizontal. Devemos amar a Deus, mas não podemos deixar de amar o próximo. Então isso é muito importante para nós. A medida para saber se amamos verdadeiramente a Deus, diz João, a medida para saber se amamos verdadeiramente a Deus é o amor que dedicamos ao nosso próximo. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é mentiroso. E quantas vezes a gente mente? Quantas vezes somos mentirosos? Porque falamos que amamos a Deus, somos piedosos, mas quando é para amar o próximo, a gente não ama. Principalmente quem está lá na nossa casa, na nossa família, né? No nosso trabalho, como nós temos facilidade para odiar. Isso mostramos que não amamos verdadeiramente a Deus. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, diz João, não poderá amar a Deus a quem não vê. Isso quer dizer que Deus se manifesta no amor ao próximo. Cada gesto de amor aos irmãos é um ato de manifestação de Deus. Que bonito, né? Cada gesto de amor que a gente tem, que a gente faz com nossos irmãos, é uma manifestação de Deus. Nós manifestamos Deus no mundo de hoje, no mundo tão carente de Deus, no mundo que tem fome e sede de Deus. Nós manifestamos esse Deus quando nós manifestamos o amor, quando somos capazes de amar, né? E é isso então que Jesus ensina no Evangelho de hoje, ao apresentar o seu projeto missionário. Então Jesus no Evangelho de hoje apresenta o seu programa missionário, e ele diz, através desse programa, a que ele veio. Ele usa então um trecho do livro do profeta Isaías para poder apresentar o seu programa de vida e de missão: anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, a libertação dos oprimidos e a proclamação de um ano da graça do Senhor. São anúncios libertadores que favorecem a todos, mas principalmente aos que mais sofrem, os mais pobres. Fazer com que alguém se livre dos seus sofrimentos, diminuir a sua dor,
promover a libertação, a recuperação da dignidade humana. Tudo isso são gestos de amor. E a igreja faz muito bem isso, através das suas pastorais, né? Quantas pastorais sociais na igreja católica? Pastoral da saúde, pastoral da criança, pastoral carcerária, pastoral da sobriedade. Que mais? Tantas outras, vicentinos, tantos outros grupos e associações que nós temos na igreja, que fazem isso, que são uma expressão concreta do amor de Deus na vida daqueles que mais sofrem. Então é bonito, isso nos enche de orgulho, de uma igreja que coloca em prática, que não fica na teoria do amor, mas que concretiza esse amor no cuidado com a vida, no cuidado com as pessoas. É bonito isso. Então são gestos que revelam Deus, porque são gestos resultados do amor. Então, irmãos e irmãs, o apelo da liturgia de hoje é para que mostremos o quanto amamos a Deus, amando nossos irmãos. Quer saber qual é a medida? Se você está amando a Deus ou não? Veja se você está amando o seu próximo. Se está amando o irmão, e não só com palavras, mas com atitudes, beleza, está amando a Deus. Se não está, meu filho, começa a criar vergonha na cara. Começa a se converter. Olha para dentro do seu coração, vê se o Natal se tornou conversão e te ensinou a viver. O Natal é a festa do amor, de um Deus amor que se encarnou para nos salvar, para nos ensinar a amar. Se eu não vivo, se não mudou nada em mim, tem alguma coisa errada. Então, nós devemos buscar viver isso entre nós, o amor. Então mostramos que amamos a Deus na medida em que amamos o próximo. Só irá mostrar que ama aquele que doar pelo menos um pouco do seu tempo, da sua vida, para promover também a vida. A vida neste mundo, mas também a vida eterna. Porque é bom a gente lembrar isso. Não é trabalhar só para a vida desse mundo, mas também para a vida eterna. Quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, não está falando só da vida desse mundo, ter a dignidade da vida nesse mundo, mas também da vida eterna, que nós devemos trabalhar para isso. Quanta gente se perdendo e a gente de braços cruzados. Temos que ajudar, ser instrumento de Deus para salvar os irmãos. Então, é preciso também doar um pouco do nosso tempo, da nossa vida, para promover a vida, principalmente daqueles que estão em situações como as que foram apresentadas por Jesus no Evangelho de hoje. Então, meu irmão, olha para dentro do seu coração, vê se o Natal realmente se tornou conversão e te ensinou a viver.